Samuel, pelo privilégio de estar aqui com vocês. Uma boa tarde a você que está conosco, você que participa do nosso Fórum de Liberdade Religiosa, um grupo de WhatsApp que já existe há alguns anos, onde nós discutimos, quase todos os membros são adventistas, mas todos aqueles que concordam com o nosso temática, né, então são bem-vindos, né? Nossa doutrina. É um grupo bastante atuante e movimentado. O doutor Samuel também faz parte, né, desse grupo, a doutora Damares. É um privilégio enorme estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do meu conhecimento que eu tenho adquirido, né, nos últimos anos, estudando há mais de 15 anos a liberdade religiosa. E eu queria fazer uma apresentação aqui para vocês. Vou compartilhar aqui. Você está como host aí para compartilhar? Sim, sim. Tá, ótimo. Aqui. Vamos lá. Então, é inclusão laboral o tema, né? Inclusão laboral sob a perspectiva da concretização do direito fundamental ao descanso semanal. Não se preocupe que eu vou explicar cada um desses termos, você entende exatamente o título, né, dessa nossa apresentação. Aqui algumas citações sobre liberdade religiosa, né? Mas para os que, baseados no Evangelho, acreditam que o dia do Senhor foi marcado por Deus para seu próprio culto, a questão do tempo não pode ser modificada nem olvidada, né? Então, a garantia, né, desse filósofo que da guarda religiosa, o descanso semanal, né? Seja ele na sexta-feira, no sábado, no domingo, ou seja, cada religião tem o direito de guardar o dia que bem entende e nós devemos proteger essa guarda. Eu, particularmente, guardo o sábado, sou adventista, mas eu acredito que cada um deve ter o seu direito de guarda. Então, o Rui Barbosa também dizia, né, de todas as liberdades sociais, nenhuma é tão congenial ao homem, tão nobre, tão frutificativa, e tão civilizadora, e tão pacífica, e tão filho do Evangelho como a liberdade religiosa. O Rui Barbosa foi um grande pensador, né? Ele deixou essa mensagem específica para nós aqui. Um pouco da história da liberdade religiosa, né? Tertúlio, né, imperador romano, ele, 1160, 220, ele foi um dos primeiros, na verdade não foi um imperador, ele era um dos líderes, né, do Império Romano. Ele fala que foi um dos primeiros a usar as palavras liberdade religiosa, né, libertas religiones. Ele diz assim, abre aspas, né, a religião exige por si só a recusa de todo tipo de repressão em termos de religião. Então, essa discussão ela já é antiga, né? Em 313, o imperador Constantino ele promulga o Edito de Milão. Ele diz: cada um pode ter o privilégio de escolher e adorar qualquer divindade que lhe agrade. Felizmente, essa frase aí não durou muito tempo no Império Romano, né? Depois nós temos aí a égide da Igreja Apostólica Romana, onde eles só permitiam os dogmas da Igreja Católica, e quem não concordasse era herege, né? Poderia ser perseguido, até morto pela Inquisição. É claro que o Tribunal da Santo Ofício da Inquisição ele vem muito depois, né? Depois nós temos aí 325, começa então a perseguição aos hereges, e aí nós temos aí até a Revolução Americana, a Revolução Francesa, uma hegemonia da Igreja Católica sobre a questão da religião cristã, e até a própria direito, né, de religião não existia, né, na Europa e todos os países que eles dominavam. Depois, somente em 1776, com a Revolução Americana, a primeira emenda à Constituição traz o direito à liberdade religiosa, a separação entre igreja e Estado. Então, para quem acha que foi a Revolução Francesa que trouxe essa Constituição, não. Teoricamente e historicamente foi a Revolução Americana que inicia a liberdade religiosa nas constituições democráticas como uma cláusula pétrea, né? Uma cláusula que não pode ser modificada, uma regra que tem um status, né, que hoje a gente chama de direito fundamental. Em 1850, né, a gente tem as primeiras declarações adventistas sobre a liberdade religiosa. Em 1863 é organizado formalmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1888, um fato histórico, né, houve uma proposta do domingo como dia de adoração, Blue Law, né, de lei do senador Blair. Alguns estados americanos já obrigavam as pessoas a não trabalhar no domingo. Então, era uma imposição para todas as pessoas, inclusive aqueles que precisavam trabalhar no domingo, porque guardavam um sábado, por exemplo. Então, é uma lei que realmente ela tem o viés de proteger uma determinada religião que guarda o domingo, ou religiões, né, que guardam o domingo, em detrimento das demais. Depois,
a Associação Geral da Igreja Adventista ela designa uma comissão sobre liberdade religiosa, e 21 de setembro de 89, essa comissão foi absorvida na Associação de Liberdade Religiosa, que foi criada, ou seja, uma instituição à parte, né, da própria igreja, e essa depois veio se tornar a atual Associação Internacional de Liberdade Religiosa, ou International Religious Liberty Association, a IRLA, né? O IRLA, em português, é uma associação que atua com muitas atividades, né? Hoje, a maior associação de liberdade religiosa do mundo é a IRLA. Ela congrega membros de todas as religiões que desejam participar. Tradicionalmente, são adventistas que presidem, mas já foi presidida por outras religiões. Em 1892, outro fato histórico, a gente lembra aqui que alguns adventistas foram presos por trabalhar no domingo no estado do Tennessee, onde era proibido por essa Blue Law, né? Depois, o pastor adventista Alonzo T. Travis Jones, ele apresentou uma petição ao Congresso americano com 500 mil assinaturas. É claro que as assinaturas não eram de adventistas, porque não tinha essa quantidade toda de adventistas nessa época. Eram pessoas de várias religiões que apoiavam a não edição dessa lei. E através de uma defesa intrépida, né, uma defesa muito bem colocada do T. Jones, que está nesse livro aqui, dessa capa, né, a Lei Dominical Nacional, vocês podem achar no Google, né, ele está disponível em PDF para download. Essa lei foi revogada. Mas não fosse a defesa do T. Jones, talvez essa lei continuasse e prevalecesse por muitos anos, em detrimento de outras religiões que guardam a sexta-feira ou sábado, né? Depois, algumas declarações, né, em 1889, a Declaração de Princípios da Associação Nacional de Liberdade Religiosa americana. O que ela diz? Abre aspas. Acreditamos em apoiar o governo civil e a submetermos à sua autoridade. Negamos o direito de qualquer governo civil legislar sobre questões religiosas. Acreditamos que é o direito, o dever, ser o privilégio de cada homem adorar de acordo com os ditames de sua própria consciência. Também acreditamos ser nossa responsabilidade usar todos os meios legais e honoráveis de evitar a legislação pelo governo civil. Esses princípios foram incorporados depois à IRLA, né? A IRLA. Em 1948, a IRLA passa a admitir pessoas de outras religiões. E associados como Eleanor Roosevelt e René Cassin, pessoas famosas na época, né? Eles influenciaram decididamente, eram membros da IRLA, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Então, às vezes a gente pensa que essa declaração é uma construção que surgiu do nada em 1948. Não, ela começou a ser construída pela Associação Nacional Americana de Liberdade Religiosa, que foi constituída pela Igreja Adventista, e membros aí como Eleanor e René Cassin, que influenciaram decididamente o próprio texto dessa Declaração dos Direitos do Homem, que tem um pouco do conteúdo aqui dessa declaração de 1889. Nós olhamos aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma declaração, hoje, que é internalizada de alguma medida em quase todas as constituições democráticas do mundo e serve como guia, como uma luz, um farol para a liberdade religiosa em todo o mundo. E o que essa declaração ela coloca, né? Ela traz aí todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, né? Então, a liberdade de pensar do jeito que quiser, de ter uma ideologia, de ter um pensamento, seja como for, ainda contanto que não atente contra direitos básicos, direito à vida, à saúde, ele pode ter, livremente, ter esses pensamentos, essa doutrina, essa ideologia. Liberdade também de consciência, né? De ter a própria consciência, não ser violado o seu direito de decidir, né? De ter a sua liberdade de pensar, de se manifestar, e de religião também, né? Então, elas estão muito imbricadas, têm conteúdo bastante semelhante. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, e liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, em público ou em particular. Ou seja, é um direito amplo, né? Que você pode trazer pessoas para a sua religião, você pode ter um direito de convencê-las a se tornarem. Tem o que chamam de proselitismo, né? Tem às vezes uma conotação negativa, mas o proselitismo é justamente isso: você utilizar o seu direito, né? De consciência, de pensamento, de religião, de exercício dessa fé e manifestar essa crença publicamente, ensinando, inclusive, pela prática, pelo culto ou pela própria observância, né? Tanto em público quanto em particular. Aí depois a declaração da divisão norte-americana da Igreja Adventista, a North American Division Working Policy, ela traz aqui o artigo 8º, né? A liberdade religiosa consiste no inalienável direito de acreditar e adorar a Deus,
de acordo com a própria consciência, sem coerção, restrição ou impossibilidade civil, e de praticar a própria religião e difundi-la sem interferência ou penalidades, e na obrigação de garantir esse mesmo direito aos outros. Então, ele não é exclusivo da Igreja Adventista, nós não pensamos assim, nós pensamos que o direito é para todos, né? Depois, a declaração da ONU, declaração muito importante, né, sobre o dia de guarda, o dia religioso, que é o assunto que a gente vai debater hoje, 1981, declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções da ONU. É claro que essa declaração é muito mais ampla, mas especificamente no seu artigo 6º, a linha H, estabelece a liberdade de observar dias de descanso e de comemorar festividades e cerimônias de acordo com os preceitos de uma religião ou convicção. Então, o direito da guarda do sábado, do domingo, da sexta-feira, ele está aqui disciplinado nessa norma, né? É claro que isso não é um tratado internacional, isso é uma declaração, ela não tem o mesmo status de tratado internacional que internaliza como lei. No Brasil é supralegal se for ratificado, né? Assinado o decreto pelo presidente da República, mas se o Brasil passar esse tratado internacional pela Constituição Federal, maioria qualificada em votação, nas duas casas do Congresso e Senado, 3/5, você tem aí a possibilidade de ter status constitucional. Mas é uma dificuldade muito grande dos tratados, então a jurisprudência construiu o status supralegal, ou seja, ele está abaixo da Constituição, mas está acima das leis ordinárias e complementares, né? Então, é um status intermediário, tem jurisprudência do Supremo sobre isso. Aqui, claro, essa norma não teria esse status supralegal, porque é uma declaração, não é um tratado internacional, mas é uma fonte, né, que a gente pode beber aí e se internalizar e apresentar para as autoridades como uma interpretação dos próprios tratados que a gente tem feitos pela ONU, né, sobre como da Costa Rica, por exemplo, que trata da liberdade religiosa. Depois a gente tem o princípio da dignidade da pessoa humana. Ele é um núcleo essencial e axiológico da Constituição material, ou seja, não é aquela Constituição formal, né? A gente tem os direitos implícitos, né? Aqueles direitos que a gente interpreta a partir da norma constitucional. A profundidade e alcance, por exemplo, do direito à vida, né? Ela é muito grande. Você tem um princípio, não uma regra clara que você cumpra ou descumpre, né? Através da legalidade. Você tem aqui um princípio. Esse princípio ele é interpretado a partir dos casos concretos que são assumidos, né, das situações, até das próprias leis que são editadas, se elas estiverem em desconformidade com um princípio constitucional, um direito fundamental, elas não terão validade, elas poderão ser impugnadas na Suprema Corte. Então, esse axiológico é o quê? De valor, né? É o essencial. Todos os direitos fundamentais, eles partem do princípio da dignidade da pessoa humana. Ele é a base de todos os princípios, inclusive do princípio da liberdade religiosa ou do direito fundamental ao descanso semanal religioso, que é um direito fundamental implícito, que decorre dos artigos 6º e 8º da Constituição Federal. Eu defendo isso nas minhas defesas, né? Eu já escrevi um artigo, foi publicado, e também a minha monografia de conclusão do curso de Direito, em 2012 foi publicado. Então, é a defesa que eu faço acerca desse direito fundamental, que ele está no núcleo essencial material, ou seja, é a própria concretização do que está escrito, mas implicitamente não está escrito que o direito de guardar de religioso no artigo 6º, né, no artigo 5º, inciso 6º e 8º, não está escrito lá, mas é implícito, você decorre da interpretação do princípio da concretização, ou seja, de tornar factível aquele direito fundamental. E aí você tem a própria Declaração Universal da ONU, de 48, e essa citação de Günter Düring, explicando um pouco sobre essa dignidade da pessoa humana, ou seja, o conceito. Esse alemão ele traz um conceito muito bacana. O que ele fala? Cada ser humano é humano por força de seu espírito, que o distingue da natureza impessoal e que o capacita para, com base em sua própria decisão, tornar-se consciente de si mesmo, de autodeterminar a sua conduta, bem como de formatar a sua existência e o meio que o circunda. Então, essa é a interpretação da dignidade da pessoa humana. E você pensa, isso tem muita semelhança com a própria liberdade religiosa, direito de consciência, né? Justamente pensando até nisso, porque se você olhar como começa a própria discussão sobre liberdade, Constituição, democracia, isso começa com a própria discussão
da intolerância religiosa. Se você for ao âmago, qual era o problema que gerou a constituição da democracia, dos Estados democráticos, da própria separação entre Estado e Igreja e da questão da própria dignidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais. Isso começa com a intolerância religiosa e as ações para eliminá-la, com a Constituição Americana, a Revolução Francesa. A gente tem também essa discussão muito muito ávida, né? Talvez hoje não se fale tanto em liberdade religiosa, quando se fala em democracia, quando se fala em direitos fundamentais, mas ela começa com a própria liberdade religiosa. Então, no passado, ela tinha uma importância muito grande, né? E depois a gente olha aqui o princípio da separação Estado laico, né? Nós temos aí esse princípio da separação não pode ser tomado sob termos absolutos, tudo ou nada, né? Deve ser mantido o núcleo essencial e otimizar soluções razoáveis. É o Jonatas Machado, um português, que fala sobre isso. Depois, o princípio da cooperação e solidariedade, né? A cooperação mútua na promoção dos princípios, direitos e garantias fundamentais. Ou seja, a própria Constituição ela dá esse princípio de cooperação, né? Não é uma separação absoluta. A Igreja pode cooperar com o Estado, contanto que não interfira nas decisões do outro, de nomear líderes e decisões mais de legislações, de decisões normativas, né? Um não pode influenciar na conduta do outro, mas eles podem cooperar para o bem comum, né? E a neutralidade axiológica do Estado, a Maria Cláudia Buttianelli, ela traz esse princípio, né? E o que ela diz? O Estado não deve interferir em assuntos dogmáticos ou doutrinários da Igreja. É a neutralidade axiológica do Estado. O Estado não pode interferir. Se o Estado diz que você é obrigado a trabalhar no sábado, né? Ele está infringindo um assunto dogmático, doutrinário da Igreja Adventista ou dos judeus, por exemplo, né? Depois, a voluntariedade do fiel, né? Voluntarismo e originalidade, né? Aí a Maria Cláudia também traz esse princípio, ao falar de liberdade religiosa, é a voluntariedade do fiel, ou seja, o fiel tem que ter a garantia mínima de direitos para que ele possa decidir se ele vai participar ou não de uma religião. Se, por exemplo, a pessoa, eu quero me tornar judeu, adventista, eu quero guardar o sábado, mas é tão difícil, porque o meu trabalho, todo mundo está me obrigando a trabalhar no sábado, então eu não vou me tornar adventista, eu vou para outra religião, que é onde é mais fácil. Então, isso fere a voluntariedade do fiel. Depois, o princípio concretizador. O Jonatas Machado fala sobre isso, né? É a proteção às minorias religiosas, ou seja, concretizar não é apenas aplicar formalmente, mas materialmente, dar eficácia aos direitos fundamentais, inclusive no âmbito das minorias religiosas, como defende o Jonatas. Aí, falando sobre a concretização do direito fundamental ao descanso semanal, como eu já falei, há pressupostos constitucionais, né? Nós temos aí o artigo 5º, inciso 6º e 8º da Constituição Federal, a partir de uma interpretação implícita, né, dessas regras de liberdade religiosa, nós temos aí esse direito, sim. Ele decorre da própria concretização do direito fundamental, né, à liberdade religiosa. Depois aí nós temos esses dois acórdãos que ainda não foram publicados, pelo menos eu não vi ainda, mas eles já foi tomada a decisão, 2 casos, né, que envolvem adventistas do sétimo dia que tiveram violação do sábado. Houve uma violação no caso de serviço público, estava em estado probatório a médica, né, e ela foi demitida porque era obrigada a trabalhar, né, no sábado religioso, que é do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, para os sabatistas, né? O outro caso também foi um policial federal, né, um candidato ao concurso da Polícia Rodoviária Federal, passou em primeiro lugar, e a prova de aptidão física, né, que é uma prova de aptidão, né? Então, a prova de aptidão ele pode fazer em qualquer hora, contanto que tem um fiscal lá que ele faça a averiguação se ele conseguiu fazer aquilo, né? 10 barras, correr uma quantidade lá de horas, ele pode ser feito em outros horários, né? E esse policial federal, inclusive, ele pediu transferência para fazer a prova em outro estado, porque o concurso era organizado em vários estados. Então, ele poderia ter feito a prova no domingo em outro estado que tinha prova no domingo de aptidão física, foi negado. Um absurdo, né? Ele agora até nem desistiu dessa carreira, passou em outro concurso público, mas esse processo tramitou aí por mais de 10 anos no Suprema Corte e acabou dando ganho de causa, né? Então, para vocês verem como é que é essa situação, né? O princípio da razoabilidade, né, e proporcionalidade que realmente fundamentou, né? E a palavra concretização do direito fundamental foi dito por vários ministros. Então, essa teoria da concretização, ela é uma teoria muito importante. Quem estuda direitos fundamentais precisa entender melhor como ela funciona. Eu não teria tempo aqui de explicar
todos os pressupostos, mas dei alguns ensaios para vocês. Nós temos aqui, por exemplo, o que ela diz? Nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos do previsto no edital. Isso é concretização, né? Por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. Ela tem que decidir. Então, esses são os parâmetros que vão ser utilizados agora por todos os tribunais para decidir esses casos, caso o organizador do concurso público não traga já uma solução administrativa, que é muito melhor, né, do que precisar do judiciário. O outro caso também, nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, é possível a administração pública, inclusive durante o estágio probatório, o caso da médica adventista, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada, mesma cláusula, né? E aí nós temos aqui, agora chegando ao âmago, né? Vocês viram que aqui atendeu o concurso público e, né, concursos públicos e também o exercício no estado probatório, ou seja, exercício de carreira pública, ou seja, servidores públicos. Mas e aí, como é que fica o pessoal que é CLT? Que a maioria dos trabalhadores no Brasil são CLT. Qual é a proteção que eles têm? Esses acordos, eles podem servir como analogia, né? Mas eles não se aplicam ao direito laboral. E como nós vemos aqui, há um projeto de lei, o 3346 de 2019, tem também um projeto que atende ao sistema educacional, não falei aqui, mas é importante dizer, uma lei que os adventistas lutaram muito para conseguir ela, e foi publicada uma lei que garante, né? Eu esqueci o número correto dela, mas uma lei aí já de 2019, se não me engano, essa lei federal, ela garante o direito de guarda, seja sexta-feira, sábado, domingo, é muito parecida com essa, só que ela é o sistema educacional, não se aplica a colégios militares, mas colégios públicos ou particulares é aplicável, já está em vigor. Essa lei garante aos alunos não ter problemas para realizar provas e para participar de aulas. Então, tem que ter uma prestação alternativa, ou seja, um trabalho de casa, uma outra data para fazer a prova, uma participação em outra matéria, outra disciplina, ou uma forma que o colégio encontre para que aquele aluno não seja prejudicado por falta ou não execução da prova. Mas o direito laboral, o deputado federal Volney Queiroz, ele traz esse projeto de lei. Isso aqui é a redação originária, pessoal. Eu não sei se foi mudado, não tive tempo de olhar, mas já passou por várias comissões, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, agora voltou de novo para a Comissão de Constituição e Justiça e está para a realização de mais uma audiência pública, porque já houveram algumas. Nós temos aqui, né, ele altera a CLT, artigo 67, parágrafo 2º, inciso 8º do caput do artigo 5º da Constituição Federal de 88, né, é assegurado ao empregado em comum acordo com o empregador e sem ônus ou perdas para o empregado, mediante prévio e motivado requerimento, prestação alternativa devido escusas de consciência por motivo religioso, as seguintes prestações alternativas. Então, assim, muitas vezes até o próprio empregador ele quer uma solução, mas a legislação não lhe permite. Então, nós temos aí essa possibilidade, né, de haver, né, em comum acordo, né, uma tratativa para garantir a liberdade religiosa. Nós temos aí escolher o dia da semana que desfrutará do descanso semanal, remunerado, coincidir com os dias ou turnos nos quais, segundo o preceito de sua religião, seja vedado o exercício de atividades laborais. Então, não fala do sábado, nem do domingo, nem da sexta-feira, mas ele dá ampla liberdade religiosa para aqueles que, no descanso semanal, que é religioso, ele tenha garantido, né, esse dia. Optar por acréscimo de horas diárias ou troca de turno até a compensação do quantitativo de horas de trabalho. Então, ele pode também trabalhar, em vez de 8 horas, ele trabalha 9 horas por dia e aí cumpre o sábado, né? Definidas no contrato de trabalho, quando essas não forem executadas por razões de coincidirem com o dia comunicado como sagrado pelo empregado. Então, tem essa outra possibilidade. Eu só não gostei desse incomum acordo, né? Parece que a legislação ela fica voluntária, né? Vai se quiser, né? Eu acho que não é não é razoável ser em comum acordo, né? Deveria ter uma legislação realmente que protegesse esse dia de guarda religioso, né?
Aí depois, parágrafo terceiro, a comunicação da ausência devido à consciência de crédito deverá ser feita antecipadamente pelo empregado ou empregador e se este não aceitar o pedido, desde que justifique razões plausíveis da não concordância e os motivos da impossibilidade de ajuste da rotina laboral em virtude de exigências técnicas da empresa contratante, poderá o empregado requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho sem prejuízo do tempo trabalhado e direitos assegurados. Quer dizer, o empregado pode pedir demissão e não ser prejudicado, né? Mas, né, tem que ter um acordo. Né? Fica proibida durante a entrevista de emprego a apresentação de questionamento que não tem relação direta com as qualificações profissionais específicas para o cargo a ser preenchido, devendo a seleção limitar-se a averiguar a qualificação, potencial técnica e a motivação do candidato ao emprego, não sendo permitido realizar pergunta que impute discriminação de qualquer natureza, cabendo ao empregador justificar a dispensa do entrevistado se comprovada a atividade específica do labor como essencial e a impossibilidade de execução do serviço em horário alternativo. É bem, uma norma, para mim, também desnecessária. O empregador não tem como você... Ele contrata quem ele quiser, né? Ele não pode ser obrigado a contratar uma pessoa que ele não quer. E ele, por exemplo, ele tem que falar antecipadamente, né? A comunicação da ausência deve ser feita antecipadamente. Então, vocês veem, então, há uma certa contradição desse parágrafo 4º que eu acredito que vai passar por alguma modificação também. Com isso, pessoal, eu agradeço aqui, me coloco à disposição para a gente poder responder as perguntas. Eu convido a todos a participar do Fórum Liberdade Religiosa, um grupo de WhatsApp, se você quiser anotar aí. Ele é feito por adventistas e pessoas que são simpatizantes da nossa doutrina, da nossa visão, né, religiosa, da interpretação da palavra de Deus. Você que gosta da gente é muito bem-vindo de participar do nosso grupo, onde nós compartilhamos sobre profecia bíblica, sobre a volta de Jesus, sobre interpretação da Bíblia, compartilhando conteúdo sobre questões jurídicas da liberdade religiosa de forma ampla, não somente dos adventistas, mas de todas as religiões, estudos, relatórios internacionais, nacionais sobre liberdade religiosa, e bastante conteúdo também teórico, então, filosófico, sociológico, sobre a liberdade religiosa. Vocês estão convidados a participar. É só mandar uma mensagem para mim no meu WhatsApp que eu faço a inclusão. Então, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Yuri. Doutor Yuri foi, assim, ao ponto, né? Tanto trouxe a visão histórica, um contexto da Igreja Adventista, que é um segmento religioso que se depara constantemente com essa demanda, né? Em função do preceito da guarda sabática, os judeus também, e outros segmentos também que têm essa profissão de fé. Mas a lei que está sendo proposta, essa alteração na CLT, ela visa contemplar todos os segmentos religiosos que tenham algum viés ligado ao dia de guarda religiosa, que não seja necessariamente só a questão do domingo, do sábado, da sexta-feira, mas, enfim, de forma ampla. Eu quero, neste momento, abrir o espaço para 3 perguntas, sendo que uma eu já vou fazer enquanto vocês elaboram a pergunta aí de vocês. Nós temos aqui também na nossa live um grande especialista em direito trabalhista, principalmente no âmbito das organizações religiosas, é o meu colega, meu amigo, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB do Paraná, que é o doutor Odacir Prigol, tá? E eu vou também incluir aí o doutor Odacir nessa discussão. Então, nós temos ainda alguns minutos, nós vamos encerrar daqui 10 minutos, então eu vou ser bem rápido. Doutor, algumas empresas hoje, na ausência dessa lei específica, quando o funcionário apresenta a sua justificativa, até a sua notificação extrajudicial de que, por uma questão de consciência, não participa de trabalho secular aos sábados, as empresas, elas, além da advertência, quando a pessoa
não comparece ao sábado, a partir de um determinado número de faltas, começa a ser descontado também nas férias essa situação. Essa lei, né, essa alteração na CLT, visa também contornar essa situação de sanção extrema, não considera a posição religiosa do trabalhador? E ainda há um outro agravante, né, que a intenção, ao dar as advertências, é dispensar o funcionário por justa causa. Então, nós temos aí algumas situações. Depois, eu gostaria que o doutor Prigol complementasse essa resposta do doutor Yuri. O inciso 2º, o parágrafo 2º lá, que vai alterar o artigo 67 do PL, ele traz a possibilidade de compensação, né? Eu não sou um grande especialista em direito do trabalho, eu conheço ele de maneira muito rasa, mas, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, você tem uma compensação. Se você tem a compensação, não vai impactar a receita, férias, absolutamente nada, né? Então, ele vem justamente por isso, para equalizar no âmbito do direito do trabalho, que é um código bastante rígido, né? Tem pouco direito à flexibilidade. O Bolsonaro andou trazendo muitas normas para flexibilizar a CLT, e eu acredito que essa é uma lei que tem tudo para ser aprovado nos próximos um ano e meio, se o pessoal trabalhar direitinho, a gente também fortalecer, se juntar com apoiadores, né? E pedir para que haja mais celeridade, né, a esse PL e seja aprovado. Ele está em linha com você garantir a ampla liberdade no direito do trabalho, né? Muito bem. Doutor Prigol, obrigado, doutor Yuri. Doutor Prigol, o senhor que é especialista, por favor. A pessoa não compareceu, ela comunicou à empresa no devido tempo. Eu já lidei aqui com casos, não no âmbito judicial, mas no âmbito administrativo, no qual a pessoa, o empregado, comunicou à empresa no ato da sua contratação, a empresa acomodou por mais de 5 anos, de forma tácita, o pedido do empregado, e depois de 5, 6 anos, por uma mudança de chefia, de orientação da empresa, a pessoa, então, deixou de ter aquele benefício, que não é um benefício, é uma acomodação, porque ela trabalha o mesmo tempo de horas, ela cumpre a sua jornada, só que ela está sendo contemplada ali na sua questão religiosa. Então, doutor Odaci, dentro desse cenário, dentro do que o senhor ouviu, certamente o senhor já acompanha essa perspectiva de mudança da CLT, o que o senhor pode trazer como especialista do direito do trabalho, sobretudo tendo essa visão das organizações religiosas? Doutor Samuel, obrigado pela oportunidade da palavra e da participação nesse evento aí, mais esse evento aí da comissão, magnífico. Doutor Yuri, parabéns pela sua clara exposição a respeito do tema. E como o doutor Yuri falou e o doutor Samuel enfatizou, de fato, nós temos observado uma grande flexibilização dos direitos trabalhistas, né? Desde a reforma que começou lá com Michel Temer, nós temos observado que, seguidamente, a legislação trabalhista vem flexibilizando e se amoldando aquela ideia da boa-fé contratual no momento anterior à celebração do contrato, durante a execução do contrato e até posterior à extinção dos contratos, né? Então, essa ideia de prestação alternativa, que já vem sendo adotada pela jurisprudência já há longo tempo, ela, na verdade, a jurisprudência forçou, talvez, a criação desse projeto de lei para normatizar e pacificar, né? Então, eu vejo com bons olhos essa legislação, vejo que vai corrigir a distorção e vai
tutelar a liberdade religiosa como direito fundamental, vai trazer mais esse teor para a CLT, para a lei ordinária, e, naturalmente, que vamos evitar aí situações de conflito. Eu cito até aqui, doutor Yuri, um caso que foi bem divulgado pela imprensa, que era de um atleta profissional, o goleiro do Londrina Esporte Clube, um time aqui do Paraná, adventista, e que foi contratado pelo clube, o clube sabendo da sua inclinação religiosa, e ele simplesmente falou: olha, eu não posso treinar os sábados, porque é meu dia de guarda, né? E o clube acabou rescindindo o contrato desse atleta por justa causa, e isso foi naturalmente judicializado, e acabou sendo reconhecido a esse atleta uma indenização, não só pela rescisão do contrato, como a título de danos morais pela violação do direito fundamental à crença. Então, foi um caso muito comentado, isso já tem 2, 3 anos, né? E aqui no Paraná tivemos também recentemente, doutor Samuel, um problema com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Havia um acordo coletivo entre os Correios e o sindicato, no sentido de se estabelecer uma compensação pelo trabalho aos sábados, uma compensação financeira, que acabou sendo suprimida pela vigência do acordo coletivo, e os Correios, então, passaram a exigir que todos os sabatistas trabalhassem aos sábados, né? Nossa comissão, inclusive, foi chamada a emitir um parecer a respeito da eventual violação do direito de crença. Emitimos um parecer e o Correio, a diretoria dos Correios em Brasília, reconsiderou a sua decisão e assegurou àqueles adventistas a prestação alternativa, né? Então, todos esses conflitos poderiam muito bem serem evitados a partir de uma lei que temos aí nesse projeto de lei. Esperamos que as nossas autoridades legislativas sejam conscientes e aprovam, convertam em lei, evitando, naturalmente, esse tipo de conflito. Essa minha modesta contribuição aqui para o debate, doutor Samuel. Devolvo a palavra. Muito obrigado, doutor Prigol. Todos perceberam, né, que ele é especialista, já fez ali apontamento dos casos pertinentes à palestra do doutor Yuri. Nós temos recebido aí, doutor Yuri, muitas observações no chat, muitos elogios à sua palestra, à intervenção do doutor Prigol. Então, muito obrigado. Nós já estamos partindo para o encerramento. Doutor Samuel, a deputada acaba de entrar na sala, ela gostaria de dar uma saudação também. Opa, por favor, então. Então, conosco a deputada doutora Damares Moura. Doutor Yuri fez uma excelente palestra, teve aqui uma intervenção do doutor Prigol também, muito pertinente. Agora a palavra é sua. Queridos, eu estou passando aqui, primeiro, para me desculpar por não ter participado do evento. Eu estou aqui numa agenda no interior do estado, com o vice-governador Rodrigo Garcia. Além, desde cedinho, fizemos a última agora em São Roque, além de estar, ao mesmo tempo, participando da relatoria. Eu sou relatora da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado. Hoje, já pela manhã, aqui no interior, participei da Comissão de Orçamento e Finanças, que aprovou o meu relatório. Agora estamos em sessão para aprovação das diretrizes orçamentárias do Estado, do meu relatório. Então, é um dia intenso, mas mesmo com toda a intensidade, doutor Yuri, doutor Prigol, todos que estão aqui, meus queridos amigos de luta, de parceria, de caminhada, de defesa de um direito que é tão caro para todos nós, eu quero saudá-los. Só passei para deixar uma palavra de gratidão aos que acompanham mais esta capacitação, que é um pilar da nossa frente parlamentar, que tem 4 pilares: capacitação, a construção de legislação, construção de políticas públicas, e também é um canal de denúncias para captação de dados.
E o que acontece quinzenalmente, desde que assumi esse mandato, são as nossas reuniões de capacitação com especialistas religiosa de todo o Brasil e de fora dele, para que nós possamos estar aptos o quanto possível para defendermos com adequação, doutor Iuri. E nós agradecemos a sua participação. Eu passei aqui para cumprimentá-lo. Aí, doutor Iuri, o reconhecimento da deputada, a sua participação, e o nome dela tem sido incansável, porque ela não para, ela saiu hoje muito cedo, de madrugada, para uma agenda extensa, mas fez questão de entrar aqui nessa live para dar um esclarecimento. Cidinha, eu vou te dar a palavra. Se a deputada retornar, por uma questão de cortesia, vamos devolver a palavra para ela e daí nós retomamos o seu assunto. Dentro de mais alguns minutos, nós encerramos, então, a nossa palestra e aqueles que quiserem migrar para o evento da Universidade Federal de Uberlândia, do G20, terão a oportunidade, tá ok? Então, Cidinha, por favor. Combinado, doutor. Há alguns anos atrás, nós tivemos um problema na empresa com um judeu, que a partir da sexta-feira, do pôr do sol, não pode trabalhar. Então, a empresa não queria, de forma alguma, aceitar, e ele nos procurou enquanto sindicato, e nós fomos à empresa para negociar a compensação. E assim a gente abriu um flanco dentro da empresa, não só para ele, mas para outras religiões que precisavam ter a guarda, já que a gente não trabalhava aos sábados, né? O sábado já era compensado. Então, na sexta-feira, nós fizemos um acordo para que ele entrasse mais cedo, 1 hora mais cedo, para sair também 1 hora mais cedo. Eu acredito que essa lei ela precisa, sim, do apoio, não só das religiões, mas também dos sindicatos, né? Porque os sindicatos representam todos os trabalhadores. E é importante, porque é garantir um direito fundamental. Então, gratidão aí, só para colocar aqui... Muito oportuno o seu comentário. Eu quero perguntar ao nosso pessoal técnico, a deputada está na sala, eu vi que ela entrou, mas acho que ela saiu rapidinho. Se ela entrar na sala novamente, por favor, nos informe. Enquanto isso, enquanto localizamos aí a deputada, eu quero já agradecer a participação de todos, agradecer ao doutor Iuri, que trouxe, além do conteúdo sobre esse projeto de lei, ele também nos trouxe um contexto histórico muito importante, também uma contextualização do papel da Igreja Adventista nessa questão da liberdade religiosa, sobretudo na questão laboral, porque é um problema recorrente para essa denominação, como para os judeus, como foi bem apresentado aqui pela Cidinha. E nós queremos agora, eu vou pedir para alguém que recebeu o link do evento da Universidade Federal de Uberlândia, coloque aí no chat, por favor, eu estou impossibilitado aqui de fazer isso. E antes da gente encerrar, que aqueles que queiram participar, que entrem no link e lá embaixo tem 3 links, embaixo do link que vocês vão abrir no final, tem 3 links, um deles é para inscrição e um deles é para acesso à palestra. Pode ser, por uma questão de espaço na sala, talvez alguns não consigam entrar, mas eu acho que é importante prestigiar a deputada, que vai estar falando nesse evento, vocês viram, ela está em deslocamento, mas mesmo assim ela vai estar participando do evento, tá ok? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos, do doutor Iuri, principalmente, que nos trouxe
esse conteúdo mais amplo, a intervenção do Dr. Prigol como especialista, o comentário da Cidinha Raiz, tá? Então, nós ficamos felizes e, dentro do contexto que nós nos propusemos, me parece que a deputada teve que sair novamente da sala, então nós encerraremos a nossa sala, conforme o previsto, às 17h30, que está sendo gravado agora este horário. Os que puderem, então, são muito bem-vindos. E ali no chat também, o doutor Yuri colocou o convite, quem quiser entrar no grupo que ele administra, direto de Brasília, né, do Distrito Federal onde reside, poderá entrar e participar desse grupo de liberdade religiosa. Tá ok? Alguma pergunta final? Podemos encerrar? A deputada não retornou mais? Não retornou, doutor Samuel. Ela está em trânsito, deve ter pego uma área sem sinal. Tá, eu vi que ela apareceu ali, quando eu ia dar a palavra, ela sumiu. Então, não havendo mais, tendo cumprido, aliás, essa reunião, o seu objetivo, na qualidade de coordenador do Comitê da Sociedade Civil em apoio à Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa, em nome da deputada doutora Damares Moura, nosso parlamentar, que muito nos honra em manter esta frente parlamentar, nós encerramos a reunião de hoje e convidamos todos os participantes que ingressem na reunião que está se iniciando agora, com a participação também da deputada, do G20, sobre relacionamento interreligioso na perspectiva da paz global. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, doutor Samuel. Deus abençoe a todos. Obrigado a todos. Yuri, obrigado. Doutor Prigol, Maria Aparecida, todos Gratidão. os participantes. Gratidão. Estou saindo daqui e entrando no outro evento. Um abraço a todos. Eu também. Tchau.